tô. E aí, quer já começando a apresentação? Quem quiser depois pega no vídeo, quer Tô dar com um você. minutinho? Tá bem. Tô com você. Tá bom, então acho que eu vou começar falando sem muita pressa, assim a gente tem um pouco mais de tempo, né? É, tô vendo que já tem mais gente começando a entrar também, então ó, acho que podemos começar já. De acordo. Legal. Bom, então eu vou começar me reapresentando, né? Como eu imagino que tem muitos seguidores aí do perfil do Robson, né? Que vão acompanhar esse vídeo, ou eventualmente alguém que chegue nesse vídeo ou nesse áudio pela primeira vez. Eu me chamo Renan Marques Franklin, sou psicólogo, atendo hoje online, tanto vinculado ao Conselho Federal de Psicologia do Brasil, quanto à Ordem dos Psicólogos Portugueses, né? Hoje eu resido em Portugal, mas acabo atendendo esse público que fala português de forma geral, né? Não vou me esticar muito a minha formação, vou só passar aqui, essa questão do mestrado, né? Que eu tenho no Brasil, tenho em Portugal, tenho na Espanha, e foi onde eu conheci o Robson um pouco antes do mestrado, através dos grupos de estudos ali de psicanálise, estudos lacanianos, né? E, e depois a gente estudou junto no mestrado da Federal, então acho que é algo importante também a se mencionar. E como que vem a ideia, né, dessa conversa? Eu pensei em chamar o Robson para esse bate-papo porque antes eu fiz uma conversa com a Fernanda, né, há 15 dias atrás, sobre psiquiatria e psicologia, né? Então a gente tentou explicar um pouco o que que é cada profissão, o que que é cada área, as diferenças de formações de uma coisa para outra, né? O que consiste cada uma das formações. E aí disso, né, a partir dessa história da construção dessas profissões, nós temos a construção da psicologia profunda, né, que é uma psicologia que começa a pensar o inconsciente, considerar ele dentro e a sua influência, né, dentro do exercício da alma, da forma da alma ser, né, e o olhar sobre isso. Então, essas psicologias que elas consideram o inconsciente dessa forma, algumas origens, né, estão ali coladas com a medicina. Então, Freud era médico, Jung era médico psiquiatra, né, e com o tempo, algumas dessas abordagens também vão começando a criar sua própria identidade, né? Elas vão se descolando dessa proposta de uma profissão que propõe um tratamento médico para uma outra coisa diferente, né? E pensando nisso, né, eu quis convidar algum colega que fosse de outra abordagem, que não fosse da psicologia analítica, mas que também não fosse de uma abordagem chamada clássica, né? Então, se a gente tem uma psicanálise clássica freudiana, nós também temos uma psicologia analítica clássica junguiana, e eu pensei em chamar alguém que não fosse uma abordagem chamada clássica, assim como eu também não sou, para a gente pensar essa multiplicidade de possibilidades, e ainda assim a gente está falando, né, da alma, das suas expressões e possibilidades de trabalho em cima disso. Mas, por exemplo, eu durante a minha graduação, né, eu tive uma professora de psicanálise que na aula de psicopatologia falou, olha, vocês só vão entender psicopatologia se for pela psicanálise. Aí a gente que não conhecia outras abordagens pensou, tá, se eu quiser trabalhar com isso, então essa é a minha única abordagem possível, né? Mas o fenômeno que é descrito pela psicopatologia, ele acontece independente da teoria, né? E como que as outras abordagens veem essa expressão, né? Essa existência, essa manifestação psíquica? Talvez não da mesma forma, talvez até não como uma patologia, muitas vezes, ou algumas vezes sim, mas como que observam?
né? Assim como muitas vezes a gente tem contato com uma abordagem, geralmente durante a formação da psicologia analítica através de Jung, a psicanálise através de Freud, e às vezes a gente vê algo ali que dá uns 10 tipos de coceira, e a gente fala, não concordo com isso, e às vezes a gente se fecha para uma abordagem, né? Ou mesmo quando um paciente procura um profissional, eu vou procurar um psicanalista, um psicólogo analítico, junguiano. Tem uma experiência que não é muito agradável, por uma questão, às vezes, de identificação pessoal, da própria abordagem ali da pessoa, mas acho que eu quis trazer um pouco isso de que existem várias possibilidades, né, dentro desse campo, e um pouco dessa multiplicidade. Então, eu vou apresentar o Robson, né? O Robson, como eu disse, ele é psicólogo, psicanalista, né? Ele é coordenador e delegado do Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba. Ele é membro da Escola de Psicanálise e da Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro da Comissão de Urgências da época, mestre e doutorando em Psicologia Clínica da Universidade Federal. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que é isso, né? O que é a análise lacaniana, o que o Lacan propõe, isso entra dentro da psicanálise ou já é um campo totalmente independente? Como que funciona isso? Onde isso está dentro ou não está dentro de uma psicologia, né? Então, fique à vontade para assumir. Oi, Renan, boa noite mais uma vez. Boa noite a todas e todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui com você, Renan. Você que está aí do outro lado do Atlântico, né? Além mar, em Portugal. E a gente está aqui conversando. Eu gostei muito dessa introdução que você fez e vou puxar dela já um ponto que para a gente é valioso, né? Para pensarmos a proposta de uma análise lacaniana, psicanálise, né? A psicanálise lacaniana, de orientação lacaniana, que é, primeiro, a referência de Freud, né? E você já trouxe aí uma referência importante, né? Quando no texto do Freud, ele mesmo menciona, né, que essa ele chama ele fala da psicologia do profundo, né? Psicologia das profundezas, né? Para fazer uma distinção do que seria esse campo da psicologia, né? Uma vez que ele está considerando que a psicanálise ela se propõe, né, o trabalho a partir, né, a referência é o inconsciente e para além da referência consciente. Então, quando ele fala dessa questão que eu acho muito importante, né, das profundezas, né, a psicologia do profundo, e também, que é uma outra referência que ele vai utilizar, que a gente vai encontrar também no texto, que é a referência à pulsão, né? Quando ele fala do caldeirão da feiticeira, né? E para falar da pulsão. Então, isso para a gente começar, né? Assim, falar da orientação lacaniana, de início, a gente tem que puxar uma orientação de que a proposta do Lacan é uma releitura dos textos, é um retorno aos textos freudianos, aos seus conceitos fundamentais, né? O Lacan parte, é um leitor de Freud e propõe uma leitura fiel aos textos, à orientação clínica, teórica de Freud. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Quem se diz lacaniano bebe, né, da fonte dos textos de Freud, lê Freud, além do ensino que Lacan deixou, mas a nossa referência é sempre teórico-clínica a partir de Freud. E os conceitos fundamentais, né, que Lacan retoma a partir de Freud, né, como o inconsciente, a repetição, a transferência e o conceito de pulsão, né, que são conceitos valiosíssimos, né, que ele recolhe de Freud. E aí, dentro da pulsão, né, particularmente a pulsão não, a transferência, com um lugar privilegiado no dispositivo analítico, na relação que se estabelece entre analisante, né, e analista, a partir, né, do que nesse dispositivo se constitui, do que Freud, né, do que o Lacan vai propor, né, como esse sujeito, o sujeito suposto saber, que vai ser é, encarnado, né, representado, né, algo que se estabelece a partir do encontro com o analista, né, psiquicamente falando, do lado do analisante,
E, enfim, o dispositivo da transferência, esse lugar privilegiado do fenômeno da transferência, enquanto esse fenômeno aí que se dá entre esses dois sujeitos, né, numa experiência analítica, e que é o que vai possibilitar, né, que vai ser o motor, e não só o motor, mas também obstáculo ao longo de todo um processo de trabalho terapêutico. Então, eu acho importante a gente fazer esse resgate da orientação freudiana. E aí, o outro ponto que eu acho valioso, dizem, né, que o Lacan, né, isso está escrito, né, que se ele costumava dizer, né, que se uma pessoa o procurasse, dizendo, eu estou procurando fazer análise, né, eu quero fazer uma análise com você porque eu quero me conhecer, que ele recusava, ele não aceitava, ele dispensava essa pessoa. Por que que eu trago esse elemento para a gente pensar? Porque a experiência analítica, né, a análise lacaniana, ela parte de um pressuposto, né, a partir de Freud, né, isso em Freud já, que tem um sofrimento, né? Então tem aí um lugar privilegiado do sintoma, né, do sintoma psíquico, que deve, o sujeito ele traz um sintoma, ele deve comparecer, e o trabalho só vai ser possível a partir do deciframento, né? A aposta de que esse sujeito sofre, tem um sintoma psíquico, e nesse sintoma há uma verdade por trás que o sujeito desconhece, está no nível inconsciente, mas que pode ser decifrada, né? Essa verdade pode ser acessada, ainda que seja uma verdade não toda, né? A verdade, né, não é possível dizê-la toda, é do semi-dizer, mas há uma verdade que esse sujeito vai se confrontar ao longo dessa experiência, a partir da transferência, desse encontro com esse outro que ele supõe um saber, que ele supõe a uma ideia de que sabe do seu sofrimento, né? Ele supõe ao outro um saber que, inicialmente, isso é muito importante, né? Essa suposição, mas depois do processo, depois de alguma caminhada, de algum percurso, numa análise, o sujeito vai se defrontar com o fato de que é ele que tem o saber, né? E que o saber, em última instância, é sempre furado, mas não está do lado do outro, né? O saber inconsciente, essa verdade que é da ordem do semi-dizer, está do lado do falante, está do lado do analisante. Então é importante a gente ter esse elemento para a gente pensar. A análise lacaniana, ela se pauta, tem um simbólico que está em jogo, né? Esse sintoma, é, ele vem carreado, né, de palavras e que o sujeito foi banhado ao longo de sua vida, a partir de um outro, é, que o cuidou. E daí o Lacan tem. Isso é importante para a gente falar da análise lacaniana, que é a proposição, né, a proposição lacaniana de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Não é uma linguagem qualquer. O sujeito traz marcas e restos desse banho de linguagem do outro, e que ao longo de um processo, né, ele vai se deparando com essas palavras, com essas marcas, que já está em Freud, né, desde a interpretação dos sonhos, dos textos de Freud, a gente vai encontrar esse viés do simbólico, da linguagem, esse banho de linguagem que o sujeito toma do outro e que deixa aí seus elementos, né, e que vão dar a constituição dessas marcas, né, que estão no inconsciente que o sujeito vai ter que decifrar. Nesse mesmo eixo, né, de um inconsciente estruturado como uma linguagem, com Lacan é outro traço aí importante da orientação lacaniana, que é pensar que a subjetividade, que é pensar a realidade psíquica a partir de três registros, né? A partir do registro do imaginário, eh, a partir do registro do simbólico e a partir do registro do real. Ele propõe esses registros num laço, né? Enlaçados. Então, não é possível pensar a subjetividade para Lacan, né, para a orientação lacaniana, o sofrimento tá nisso, né, no modo com que cada um se enlaçou nesses três registros, e ele coloca, né, ele tem um dos seus dos seus matemas, né, aparece os três registros no meio, que é um espaço de furo
que ele vai chamar de objeto A, de objeto pequeno a, que é o objeto causa de desejo, mas que também pode se desdobrar de um outro modo, né? Que ele vai chamar do objeto também, que ele se desdobra em mais de gozar. Então, esse laço é importante dos registros, pensar a subjetividade a partir dos registros, e o tempo todo, né, esses três registros estão em ação, né? O simbólico, o imaginário e o real, e ele vai pensar exatamente a partir disso a experiência analítica, que eu penso que é um diferencial. Ele vai dizer que a análise lacaniana vai no sentido do real, né? O tempo todo, esse registro de real, que é algo de uma impossibilidade, que é algo de algo que é impossível de dizer, que é impossível, eh, algo que escapa, né? Algo que escapa do sujeito, que a palavra, que a linguagem não dá conta, não recobre todo, né? Tem algo no psiquismo, né? Tem algo do sujeito que a palavra não dá conta, que a palavra não recobre, e ele vai dizer que na formação do analista o real está em jogo todo momento, há um real na formação, e a análise vai em direção ao real. De outro modo, de uma maneira muito simples, ele vai dizer que quem vive a experiência analítica sabe que é levado para uma experiência não de sentido, não de tamponamento, mas é levado para uma experiência de um furo, né? De uma experiência de uma falta, de um furo, de um vazio, de um esvaziamento, que ele tem um nome muito preciso, né? Que é a questão da política da falta ser, né? O sujeito vai se endereçando para um esvaziamento, é uma experiência de perdas e de quedas, de atravessamentos e de quedas. A fantasia tem um lugar também privilegiado, né, com Lacan e desde Freud. Então, é, pensar a experiência analítica vai nesse sentido, né, do real, que ele vai usar duas expressões também, né, que em algum momento o sujeito vai se deparar, a partir de uma metamorfose, né, das mudanças e dos atravessamentos, né? São palavras privilegiadas na análise lacaniana: metamorfose, atravessamentos, quedas, esvaziamentos, o furo, né? Ele vai dizer que em algum momento, né, o sujeito vive uma experiência de uma destituição subjetiva, que é deixar cair inúmeras marcas, né, que lhe constituem e que são do outro, marcas do outro. Do lado do analisante, o que ele chama de destituição subjetiva, e do lado do analista também, né, há uma mudança aí de posição para os dois, ele vai chamar essa mudança de D e C. Como é que tá meu tempo aí, Renan? Tá legal? Tá encerrando, se quiser. Ainda Vou encerrar. Eu vou pode encerrar. trazer alguma Eu coisa. acho que é importante a gente mencionar aqui, até para a gente depois poder falar mais, né? Acho que o corte, né? A experiência do corte na análise lacaniana é algo importante. E depois a gente vai poder desdobrar um pouco mais, que é já no sentido de pensar a formação, né? Acho que é uma coisa importante que Lacan defende desde Freud, de que o analista surge ele a partir da sua análise, né? O analista vem da experiência no seu divã, no trabalho com o inconsciente, na transferência com o outro, que ele supõe o saber, e que ele chama de intenção, né? É essa dimensão clínica que ele chama da intenção, mas ele vai pensar o tempo todo a prática analítica, o trabalho do analista de orientação lacaniana. Ele não desconsidera a polis, né? A cidade, levar a experiência analítica, como a gente está fazendo aqui, né? A experiência que a gente está tendo aqui é uma experiência que Lacan chama de extensão. Então, ele pensa a formação do analista sempre nesse laço do divã com a cidade, né? Com as conexões. E acho que é outra coisa importante que a gente não pode esquecer, e depois a gente pode desdobrar um pouco mais, quando ele aposta, né, numa escola, quando ele pensa a sua escola e constitui a sua escola, ele traz dois dispositivos, que são dispositivos, um bastante polêmico, o outro nem tanto, né, que são os dispositivos da escola do Lacan. Isso são, ele cunha, né, a palavra, o dispositivo, ele cria o dispositivo do cartel,
que depois a gente pode desdobrar um pouco mais, que é um dispositivo de trabalho em pequeno grupo, trabalhar em direção a um saber, e ele coloca esse dispositivo, o funcionamento desse dispositivo que ele chama, dá o nome de cartel, na base da escola, e um outro dispositivo, que é esse mais polêmico, né, a Colette Solé certa vez mencionou, né, que sobre o cartel é um dispositivo que tem uma unanimidade entre os analistas de orientação lacaniana, mas o dispositivo do passe não. Então, o dispositivo do passe ele não tem uma unanimidade, né, no que diz, enfim, o seu funcionamento. E que, em última instância, é um dispositivo de verificação desse ponto que o sujeito chegou na sua análise de topar com esse desejo de analista a partir do final de uma análise. Então, assim, em linhas gerais, falar da experiência de uma análise lacaniana é falar de um sujeito que chega com sofrimento e vai fazer essa caminhada e contando com o tempo, que eu acho que é o grande desafio, né? Apostar no tempo. Também com Lacan, desde Freud, não se aposta num tratamento curto. Uhum. E se aposta, né, a orientação lacaniana aposta num laço institucional com os outros, não sozinho, mas com os outros. Tá bem. Acho que você trouxe bastante exemplos, né, de práticas e acho que isso vai mostrando o quanto, o quanto existe uma metodologia muito clara, né? A descrição das ferramentas e etc. Posso assumir já, emendar aqui e falar um pouco da psicologia analítica? Vai contigo. Ok, Claro, claro. Vamos falar um pouco para a gente aí da orientação dessa metodologia analítica. tá bem. A psicologia analítica, ela tem um método, né? Mas eu vejo muita gente na formação, inclusive, falando, nossa, eu adoro o Jung porque ele fala de alquimia, ele fala de mitologia, esses temas me interessam muito, né? Mas eu não sei como pôr em prática, né? Então eu vejo muito aluno, estudante de psicologia indo para outras áreas porque fica um pouco confuso de, tá, como é que eu faço isso, afinal de contas, né? É, e o Jung, de fato, né, a obra dele não é uma obra pronta, quando na forma que ela é lançada, né? Ele vai escrevendo, vai publicando e ele vai revendo a teoria dele conforme vão lançando novas publicações. Então, muitas vezes ele se contradiz, ele não fica preso em rever uma coisa que ele disse antes e falar, olha, isso aqui eu já não concordo mais. Então, ela é meio contraditória nesse sentido de que em tempos diferentes e temas diferentes, às vezes ele vai abordar de uma forma diferente, né? É, e tem uma outra coisa, né, até curioso, que existe o Instituto Jungiano, né, o Instituto Internacional em Zurique, Jungiano, e ele foi contra que se chamasse Instituto Jungiano, porque ele acreditava que não quero que as pessoas fiquem presas naquilo que eu disse, né, eu quero que elas pensem isso a partir disso e a partir disso se desenvolva uma teoria psicológica, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos de comparação, porque a psicologia analítica nasce na ruptura com a psicanálise. Ela surge como ideia antes da psicanálise e como instituição depois do surgimento da psicanálise. Então, como que acontece isso, né? O Jung, Carl Gustav Jung, ele era um suíço, psiquiatra, trabalhava num hospital psiquiátrico numa escola. A escola suíça de psiquiatria, ela considerava que a dita loucura, né, na época tinham muitos casos de esquizofrenia, inclusive a esquizofrenia começa a ser estudada com esse termo por ali, e eles começam a pensar que talvez a associação das palavras não seja uma associação sem sentido, né? As pessoas falam nada com nada. Né? Ah, ele tá louco mesmo, então deixa ele lá. Eles começam a pensar que talvez haja uma outra lógica diversa, paralela, diferente da comum, mas que as coisas façam algum sentido, né? Então,
Então, o Jung ele começa a trabalhar nisso e ele desenvolve dois conceitos fundamentais ali na teoria dele, que é o complexo e o arquétipo, que partem dessa ideia de que as ideias elas têm uma lógica interna de funcionamento, que muitas vezes a consciência não é a mesma lógica que acompanha, mas através de associações de palavras ele começa a demonstrar que existem respostas comuns, existem temas comuns na resposta que aquela pessoa dita esquizofrênica apresenta, né? Então, existe alguma lógica ali. E aí, estudando isso, falam para ele, tem um outro cara que também está estudando esse tal de inconsciente aí, lá em Viena, chamado Freud, eles começam a trocar carta, até que o Jung vai para Viena para ter essa conversa pessoalmente, né? Então, essa primeira conversa acontece em 1907, e eles conversam por 13 horas seguidas, porque, de fato, além de já terem trocado muitas cartas, porque cada um pensava alguma coisa diferente ali, mas eles vinham considerando a influência desse tal inconsciente na vida das pessoas, né? E é interessante aqui pontuar, né, que a gente às vezes escuta que Jung é discípulo de Freud, ou foi discípulo de Freud. Não dá para negar que Jung estudou com Freud, desenvolveu ali a parte do início da teoria dele junto, mas, inclusive, as ideias que separam os dois e que fazem essa ruptura já estavam presentes nessa primeira conversa. Então, não é uma ideia desenvolvida a partir de. Ele já tinha as próprias ideias, vários pontos concordaram, e os que não concordaram foram aqueles que causaram a ruptura mais para frente. Além desses pontos, também tinha uma diferença ali na relação pessoal. Tá? O Freud ele era um pouco mais velho. A psicanálise até então ela estava se difundindo principalmente ali entre os judeus de Viena, e o Jung era um cara politicamente bem posicionado, no sentido de que ele era um cara grande, alto, forte, que falava bem, professor universitário de Zurique. Então ele era alguém de outro lugar, e com isso o Freud reconhece que o Jung seria um ótimo cara para levar a ideia da psicanálise adiante. Eu não sou psicanalista, mas, se eu não me engano, o Freud ele define os pilares da psicanálise. Para ser psicanálise, tem que seguir isso, isso e isso, né? E é nesse ponto, né? Então, em 1912, o Jung fez a publicação das teorias dele. Só antes, em 1910, é fundada a Associação Internacional de Psicanálise e Jung é eleito o primeiro presidente da associação. Presidente, né? E aí, em 1912, ele publica as ideias dele e algumas discordantes desses pilares, né? E aí eles discutem de vez, rompem, até por essa diferença de que Freud era um pouco mais velho e Jung se sentia super à vontade para falar dos sonhos deles, para tentarem analisar juntos. E o Freud tinha resistência a isso, falava, não, vai quebrar essa relação que a gente tem. Então, um se via meio que como dois caras construindo um negócio junto. E o outro parece que tinha quase que de filho ali, de que você vai seguir aquilo que eu estou construindo e não destrua a base disso, né? Porque senão vai... É uma preocupação válida de que se você mudar a base vai se tornar outra coisa, né? Então, vamos seguir por aqui, mas o Jung já tinha as ideias dele e acabam rompendo. Vou pontuar aqui, então, 4 pontos que o Jung define que são as principais diferenças, tá? Por quê? O Jung, então, não vai dizer, olha, para ser psicologia analítica tem que ser isso, 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 até porque ele não queria junguianos. Mas ele fala, minha psicologia é diferente da psicanálise, por quê? Primeiro ponto, diz respeito sobre a libido, né? A libido é um conceito da psicanálise que o Freud traz e o Jung fala que o Freud traz isso como uma origem sexual, de origem sexual e que acaba sendo uma energia psíquica e que muitas vezes acaba se desviando e se convertendo em outras expressões,
né? E o Jung vai falar, olha, a sexualidade é uma das possibilidades. A energia psíquica, por que a origem é sexual? Existe uma energia de origem sexual, mas não dá para generalizar e dizer que se apareceu em outro lugar é um desvio. Não, existem podem haver várias naturezas de energia, mas essencialmente a energia ela tem uma origem simbólica, a natureza é simbólica, né? Então esse é um dos principais pontos de tensão. O segundo, o Robson até disse a palavra, acho que desvendar, né? Acho que foi essa palavra, Decifrar, decifrar, como deciframento. deciframento como uma busca da análise lacaniana. E acho que muitos de vocês já devem ter ouvido a frase, Freud explica, né? Então, a psicanálise é essencialmente uma busca do porquê. Ela tem um olhar, enfim, não para ficar preso no passado, isso traz uma possibilidade de presente, de futuro diferente, mas é um olhar retrospectivo, né? O de onde veio isso, né? O porquê. Acho que eu falei para quê, mas é o porquê. Por que isso? Esse deciframento já desde Freud, né? Sim. Desde Freud. E aí o Jung vai falar, cara, a psique ela tá querendo dizer algo com esse sintoma. E esse algo não é necessariamente uma decifragem do passado, mas ela tem uma intenção. E ele começa a propor da gente pensar um para quê. O que a psique quer com essa expressão? Então, é uma visão não tão retrospectiva, mas prospectiva. O que o sonho quer me dizer com isso? O que esse desejo, esse ato falho, o que esse sintoma quer dizer com isso, né? Então, outro ponto de desvio, né, um terceiro ponto, seria sobre a religiosidade. Né? O Jung sente uma carga muito negativa na visão do Freud, não negativa, usei a palavra errada, mas ele entende que é, a expressão religiosa seria um desvio dessa libido, dessa função que tem uma outra origem, e aí o Jung vai falar, cara, isso tem uma função de religião, de reconexão, e tem uma função luminosa. Isso, nessa perspectiva do para quê, isso quer dizer algo, isso cria uma possibilidade, né, de o que isso quer de mim, né? Então ele tem um pouco esse olhar de tentar ver a religião também dessa forma mais luminosa. E o quarto ponto, né, é que o Freud, de alguma forma, ele vai tentar trazer de uma busca por uma teoria sem projeções, né? Que a gente vai desenvolver uma teoria que a gente vai conseguir, de alguma forma, aplicar de uma forma mais geral. E o Jung vai falar, não dá, cara, isso é uma utopia. E se a gente tentar buscar isso de forma tão cega, né? A gente vai achar que uma hora a gente está aplicando a teoria, mas a gente está aplicando algo de nós, né? Então, o Jung até inicialmente separa, né, psicologia complexa e psicologia analítica, a primeira como a teoria aplicável ao coletivo e a segunda a prática clínica aplicada ao indivíduo, mas ele fala a teoria sempre vai partir do olhar do teórico. Então é muito mais importante a gente saber o que de nós há nesse olhar do que necessariamente querer se livrar dele. Porque a hora que a gente achar que se livrou é porque está no ponto cego. Então, esses seriam os 4 pontos principais. E aí, dentro disso, um dos principais autores, né, da psicologia analítica é o Samuels, né, Andrew Samuels. E ele cunha ali, de alguma forma, uma classificação do campo junguiano. E aí ele separa as práticas junguianas a partir de alguns pontos, né? Que isso estaria tudo dentro do campo junguiano. O primeiro, o quanto se considera a psicologia, dentro da teoria, o quanto se considera a psicologia coletiva, os arquétipos, né? Outros teóricos podem valorizar mais outro aspecto, que é o conceito de si mesmo, o si mesmo como todo da psique, incluindo o inconsciente, incluindo... Mas o que é esse si mesmo, afinal?
E outro ponto teórico que pode ter um valor maior é o desenvolvimento da personalidade, né? Como que o indivíduo foi se desenvolvendo para se tornar quem ele manifesta e expressa. E aí pode haver uma variação entre o valor de cada coisa dessas dentro da teoria, que vai definir mais ou menos o posicionamento dentro do campo junguiano. E a prática vai mudar com relação ao valor que o analista coloca dentro da questão transferencial, ou seja, da relação paciente-analista. Outro ponto de valor pode ser a reconexão com si mesmo, com esse todo, com essa totalidade da psique, né? E outro ponto é o valor do que ele chama de imagens altamente diferenciadas, que seriam essas imagens que não dizem respeito direto a uma memória daquele sujeito, né? Mas pode dizer de algo coletivo, de algo que diz do inconsciente, algo com um valor simbólico talvez mais iminente, por estar fugindo exatamente daquele padrão esperado pela consciência, né? Que é as imagens mais imediatas ali da história do sujeito. Eu estou trazendo esses pontos porque, embora não sejam pontos onde a gente vai falar é isso que define o campo junguiano, se nós estamos falando dos pontos dentro do campo junguiano, então se pressupõe de que, com valor maior ou menor, mesmo que menor presente, a gente está falando que isso existe dentro do campo junguiano, tá? Então, como eu mencionei, a psicologia analítica fala de vários temas, ela se permite falar de religião, se permite falar de projeções coletivas, ela se permite se falar de muitos assuntos, né? Embora os jungianos muitas vezes acabem ficando presos aos temas que o Jung falou, né? E aí, ser junguiano, né? Ou ser, o que é ser um pós-junguiano? Né? A gente entende que é com Jung para além de Jung, ou seja, não ficar preso no que o Jung disse em algum livro, mas a partir do pensamento dele, passar pelo pensamento dele e carregar esse pensamento dele na construção de um novo pensamento, né? E se a gente pensa esses pós-junguianos, né, e ser junguiano não como carregar o livro, as obras completas como se fosse uma bíblia, mas ser uma experiência de reflexão que vai proporcionar você pensar analiticamente, o Samuels também propõe alguns analistas que ele chama de junguianos inadvertidos, ou, dependendo da tradução, junguianos sem o saberem, que ele coloca alguns psicanalistas que sofreram influência de algumas críticas que o Jung fez à teoria de Freud, né? Então, ele menciona ali alguns teóricos, né, de peso dentro da teoria, por exemplo, Melanie Klein, Bowlby, Winnicott, né, que são autores que desenvolvem sua própria teoria, mas que, segundo Samuels, teriam sofrido ali uma influência do pensamento junguiano. E, para fechar aqui a minha fala, menciona também Lacan, né? E ele fala que Lacan, então, não... Essa fala de são junguianos sem o saberem ou inadvertidos, ele não está querendo dizer, então eles não são psicanalistas, eles são junguianos, eles são do nosso time, não. Não é querer tomar para si, mas é dizer, olha, o pensamento junguiano está vivo, né, nessas abordagens. Então, para passar a bola para o Robson, eu queria só trazer quais são esses pontos, talvez, que o Jung menciona aqui, para saber se isso realmente está presente dentro da obra do Lacan ou não. Mas o Samuels menciona. O primeiro ponto é de que um papel vital é desempenhado na vida psicológica por estruturas psíquicas inatas. E isso é o que o Jung desenvolve no termo arquétipo, né, e na expressão do arquétipo como complexo. Então, ele usa esses termos, mas significa que talvez estruturas psíquicas inatas tenham maior valor do que estão sendo valorizadas na obra do Freud, né? Outra questão é o afastamento de uma teoria patriarcal falocêntrica e a revalorização do feminino, né? Dentro da psicanálise, a gente pode encontrar ali a ideia do falo, que o falo tem a ver com órgão
sexual masculino e que a mulher tem inveja do falo, né? Vai trabalhando alguns conceitos desses dentro de algumas leituras da psicanálise. E o Jung, no primeiro contato que teve contato com isso, falou: cara, o feminino é tão valioso quanto são. Ele vai trabalhar ali em complementariedade, né? Então ele vai buscar um pouco esse retorno. E a outra questão é o valor do símbolo, né? E ele vai falar com relação ao incesto, que o incesto ele é de origem simbólica, ele não é de uma origem de uma necessidade orgânica. A necessidade orgânica existe, mas a origem do fenômeno ela é essencialmente simbólica, né? Então, Robson, fique à vontade para comentar sobre esse campo que eu, eu mencionei, sobre essas Ok, Renan. ideias. Ok, eu queria trazer, eu gostei muito do que você colocou aí inicialmente. É, eu fico me perguntando assim, quando você traz essa proposta, se eu tenho assim para mim que talvez esse ponto, né, que fica realmente alguns pontos que dialogam de certa forma, se não seria a partir desse eixo da referência freudiana que ambos tiveram, né? A partir das proposições freudianas que de alguma forma isso surge nas teorias, né? Mas assim, eu queria destacar a partir disso, quando você traz a questão que eu acho bastante interessante, essa visão sobre a questão da loucura, né? Que o Lacan vai, a partir do Freud, né? Desde do Carlos Schreber, né? Uma referência primeira para gente. O Lacan vai trazer também isso, né? Esse estudo sobre as psicoses, sobre a paranoia e apostando de que tem uma lógica ali presente, que o delírio não é o que a gente pensa, algo desorganizado, algo totalmente desconectado, né? Que tem ali o sujeito tem uma verdade ali em jogo, também tem uma lógica no delírio e que, na verdade, ele vai falar, né? Essa escuta sobre a loucura que você puxou, que eu achei muito interessante, que ele vai dizer, inclusive, né, que o delírio tem uma função de enlaçar o sujeito na realidade, né? Que é em última instância, o delírio é uma tentativa de cura, né? Que está se dando na psicose. E outro ponto que você puxou, que eu acho bem importante a gente resgatar, isso vem com força total, né? Isso com Freud, né? E aí eu acho que tem um ponto aí realmente, como você colocou, que diverge de uma maneira mais incisiva, eu penso, que é a força, né? Essa pregnância da sexualidade para o inconsciente, para a constituição do sujeito. E lógico, é um conceito de sexualidade que não é somente genital, né? É um conceito não descarta, né, a genitalidade, mas é um conceito que está aí no campo né, da pulsão, dos afetos, e que essa primazia da sexualidade, né, desde Freud, que o Lacan resgata, tanto que ele diz, né, uma das frases que o Lacan menciona, que a sexualidade, né, a sexualidade é a ortografia, o sexual é a ortografia particular do sujeito, mas lógico, ele não tá desconsiderando também esse sexual que está na linguagem, né, que está nesse banho que o sujeito tomou do outro, no laço com o outro, a partir do momento que ele foi, desde Freud, né, libidinizado pelo outro, né? É esse sexual do encontro com o outro, esse sexual desse contato, desse encontro com a linguagem, desse impossível de dizer tudo que vai aparecer. O ponto que você trouxe outro ponto que esse ponto também é um ponto bem nevrálgico, né? Que o Lacan recolhe também de Freud, porque com Freud, né, a gente vai ter a noção, né, da castração, é, o que para Lacan recolhe também a castração, né, e o conceito de falta, e o Édipo, né, Édipo e castração, né, castração como o ponto que se chega do sepultamento, da dissolução, do fim do Édipo. E isso está no cerne da experiência
psicanalítica, né, esses 2 conceitos, esses 2 complexos, eles estão no cerne da experiência, analítica, da análise lacaniana. E o que que o Lacan vai falar, isso já desde Freud, né, a aposta é que, e aí sacode a coisa pra gente, né, que a religião, ela tem uma função, né, isso não se discute, mas a função dela vai ser exatamente a de tamponar, a falta, de tamponar isso à luz da orientação lacaniana, desde Freud, ele vai falar da religião desse modo, né, que a religião tem essa função, esse lugar de fazer, é o modo com que o sujeito encontra, para não ter que lidar com a castração, para não ter que lidar com a falta, ele, o sujeito acessa a religião, porque a religião traz um sentido, né? E toda a experiência analítica lacaniana e vai na direção do sem sentido, né? Então, aí tem uma coisa que sacode. Você quer falar, Renan? Não, pode. Tem algo que isso Lacan vai trazer com força total, né? Tanto que, enfim, ele tem, né, textos abordando essa questão da religião, o lugar da religião, como tamponamento, né, para aquilo que o sujeito não quer ver, não quer se haver, mas enfim, que é uma função, né, que cumpre uma função. Você trouxe outro ponto que eu achei bastante interessante, que a gente vai encontrar também no texto, no ensino do Lacan, ele falando disso, né, de que os sujeitos não imitem, né, que sejam criativos, enfim, eh, que não, né, não façam o mesmo que ele, e que eu acho que é uma referência, eu acho que isso é outra referência freudiana. Quando a gente vai ler os textos do Freud, no finalzinho a gente sempre encontra um momento que eu acho muito bacana, né, do Freud, que ele diz, né, eu cheguei até esse ponto, não podia ir além, mas essa parte eu vou deixar para os próximos que vierem, né, para os que forem, retomar esse ponto. Tem sempre uma abertura, né, na teoria lacaniana para uma contribuição futura, e que acho que o Lacan recolhe isso também, né, e aí tem algo que interessante isso que você traz, que quando ele pensa para a orientação lacaniana, a análise tem um fim, né? A análise, uma hora vai terminar, né? O sujeito chega num ponto, do trabalho com o seu inconsciente, que é um ponto de fim, né? E esse ponto, naturalmente que não é uma decisão, ele chega, mas isso é compartilhado, né? Pelo seu analista, ele está ali te escutando e ele corrobora desse fim com você. Então tem um ponto de fim. E é esse ponto de fim que ele quer verificar a partir do dispositivo que ele cria com o dispositivo do passe, que aí tem esse algo que é a aposta lacaniana, de verificar, né, eu acho que de mãos dadas com Freud, uma aposta de que a partir desse momento, então, o sujeito, a partir da sua experiência com o seu inconsciente, a partir da experiência com, o deciframento do seu sofrimento, do seu sintoma, algo de novo, ele tenha tocado, ele tenha topado, e esse novo retorna para a comunidade analítica como um elemento que vai fazer a comunidade analítica trabalhar. E o dispositivo do passe tem uma essa função, né? De verificar esse novo que faz a psicanálise, viva, né, se presentificando na cidade dos discursos e colocando toda uma comunidade para trabalhar. Quer dizer, esse novo que se recolhe do que se decifra da experiência do inconsciente de cada um. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. E aí, eu não sei se eu não sei se eu concordo com você, né, quando, a gente vai, dizer, né, que os elementos, né, da teoria junguiana a gente vai encontrar no na 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 teoria lacaniana, né, a partir disso que eu estou colocando. Eu penso que essa questão do inato, né, é um ponto que para o Lacan precisamente, a constituição do o sujeito não está dado, né, eu acho que isso é uma coisa interessante, ele não está dado, e essa constituição se dá
a partir do banho de linguagem que ele sofre no laço com o outro, né? A sua constituição vai se dando. é, Ele tem um conceito para isso, né, que ele vai chamar da alienação, né? É essa experiência de estar alienado ao outro que vai dando essas marcas de linguagem para que em algum momento ele possa se separar, e extrair algo de novo aí. Agora, você trouxe um ponto, acho bem interessante, quando você traz essa questão, né, da referência fálica, e o falo é sempre uma questão, né? Porque quando a gente fala do falo, ainda que a gente tenha uma referência ao órgão, mas são lugares distintos, né? O conceito de falo para psicanálise, para orientação lacaniana e desde Freud, quer dizer, o Lacan vai dar essa precisão, né? Ele vai dizer que o falo não é o pênis, né? O falo é um significante, que marca, né, no inconsciente, e esse significante que vai possibilitar aí uma marca de lei, né, uma amarração possível para o sujeito, essa referência fálica. E também, né, eu acho que aí tem um ponto que eu achei interessante que você trouxe, porque na orientação lacaniana, a experiência analítica é também, isso é fato, né? Eu acho, mas eu penso que isso já está em Freud, em análise terminável e interminável, quando ele menciona que a experiência analítica vai levar o sujeito para se afastar dessa referência fálica, dessas marcas falocêntricas, e vai em direção ao feminino também, que é a experiência de final para o final de análise, né? Quer dizer, dito de uma maneira muito resumida, falar da orientação lacaniana, da experiência de análise, é falar do fato de que o sujeito ele vai cada vez mais se afastando, né, dessas insígnias fálicas, e ele vai para um campo, ele é para além do falo, né, e ele vai para um campo que o Lacan vai chamar de héteros, né, de heteridade, que é esse campo radicalmente distinto da concepção falocêntrica. Então, uma análise lacaniana, quando a gente fala que a análise lacaniana vai no sentido do real, é porque vai possibilitar esse esvaziamento, a possibilidade de ressignificar, de atravessar a fantasia, né? A fantasia enquanto um enquadre para a realidade, para o sujeito, mas, sobretudo, porque o sujeito vai para esse outro campo, uh, para além do falo, né? Para além da referência fálica. Então, eu penso que aí acho que são os pontos realmente, como você colocou, né? São os pontos que divergem, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar a questão da força do sexual, né? Uhum. Com isso tudo. Posso, Enfim, comentar isso que você por favor. falou? Você trouxe, então, né, muito a presença da falta, e eu acho que numa Falta. psicologia é, analítica também tem uma falta, né? Então, ela também propõe algo. E o que que é esse algo, né? O Jung chama de individuação, que afinal de contas é o indivíduo tornar-se a si mesmo, né? Ele ser quem ele em essência tende a ser, né? É, e essa individuação não é uma individualidade, não é um isolamento. Ela pressupõe exatamente a experiência de si mesmo dentro e integrada com a sociedade, né? Porque o indivíduo ele é em sociedade, né? Mas, claro, conseguindo fazer essa mediação de ficar um pouco sozinho quando necessário, mas não pressupõe um isolamento, né? É, então há também uma falta desse tornar-se a si mesmo, e esse é o fim da análise junguiana, a individuação. Porém, não é um ponto, ou seja, ela não chega. Acho que essa é outra discordância, né? Porque a análise junguiana ela pode ter um fim, mas a individuação não. A individuação é uma direção, ela é um ponto de direção, não um ponto onde se chega. Mas isso não impossibilita de que haja um fim do processo de análise, né? Eventualmente, por um motivo ou outro, ele acontece, né? A ruptura acontece. Mas a busca continua.
E aí eu queria trazer, Eu acho que isso é muito legal, Renan. Isso é muito legal que você fala. Porque no final, porque se a análise, para a análise lacaniana, se a análise tem um fim, para a gente também, né? Por isso que eu acho que essas são as fontes que ambos beberam do Freud. Porque o que que o Lacan vai dizer? A gente não se cura, né? A análise chega ao fim, mas o sujeito não se cura do inconsciente, né? O sujeito não deixa de sonhar, as formações do inconsciente não cessam, ele não sai da linguagem e de sofrer efeitos de linguagem, ele não deixa de recalcar, né? Ainda que ele tenha topado com algo da verdade, né? Com alguma face da verdade, né? Não toda, mas ainda que ele. É exatamente por isso que o Lacan fala disso, né? E acho que dialoga com o que você está colocando quando ele propõe que uma análise lacaniana e desde Freud vai fazer o sujeito topar com a verdade, ele usa até uma expressão muito forte, né? O horror de saber, né? O horror de saber de si que o sujeito não quer se haver. Ele vai dizer que essa verdade, ele diz, né? É não toda. Essa verdade é um semidizer, né? Porque é isso, e na verdade, e isso que está colocando, né? O sujeito ele não para de, enfim, de se pensar, de sonhar. Ele diz mais ainda, né? Isso é muito interessante que você coloca, porque isso desde Freud, né? Ele vai dizer que tem um ponto aí. Há algo no sujeito, mesmo que vá para o final de análise, tem um ponto inanalisável, tem um ponto do recalque que o sujeito não acessa. E, enfim, e ele está pensando, você, né? As questões não param, né? Então eu acho muito interessante o que você está você propondo, mas eu acho que é o berço eu acho que é a fonte freudiana que ambos beberam. faltou no título, né? Análise lacaniana, psicologia analítica e Freud, porque a gente está falando Eu muito acho. dele aqui, mas é, assim como você falou, né, que a pessoa não se cura do inconsciente, né? Dentro da psicologia analítica a gente ainda poderia pensar a pessoa não se cura do inconsciente pelo não é que não se cura, ela não termina de se curar do inconsciente pelo inconsciente, né? E tem um outro ponto dentro da psicologia analítica também, que é uma abordagem que eu me aproximo mais, que é curar do quê, afinal? O único que está incomodado aí é o ponto de consciência, é a identidade que está incomodada. É, e aí esse ponto, né, que é a psicologia arquetípica, ele não vai pensar necessariamente o porquê ou o para quê, mas ele vai pensar o como. Então, o como ele ganha uma importância, ele é muito mais importante do que necessariamente buscar qual a direção. A direção vai ser uma suposição ou ela vai se construir durante o próprio processo. A leitura do passado também vai ser uma relação possível, mas não vai esgotar enquanto única, né? E até um dizer junguiano é que quanto mais luz, mais sombra, né? Então, se você joga uma lanterna num objeto, quanto maior for a lanterna, mais a sombra vai se expandir. Então, quanto mais você for investigando, mais fantasia você cria sobre o que você descobriu, mais a coisa se expande. Então, de fato, acho que não tem fim. Estamos completando 1 hora já de conversa. Se eu completar uma coisinha, acho que você traz. Acho que Pode. isso de fato é uma questão muito interessante, né? Que é o que que o sujeito ele se cura, o que que é a cura, né? Uhum, E também na teoria, na análise lacaniana, isso vai ser pensado, né? A cura, na experiência analítica lacaniana, ela é, na verdade, uma experiência em que o sujeito vai se despindo, né, dessas marcas do outro, desses significantes do que ele chama do grande outro, né, com os quais ele veio ancorando sua vida, junto com a fantasia, e ele vai topando, né, com algo que é radicalmente seu, né? uhum, A cura é dizer que o sujeito vai saindo cada vez mais de uma experiência de estar ligado ao outro e vai se reencontrando com ele mesmo, com suas próprias marcas, com seu desejo, com suas idiosincrasias, com sua estranheza.
E aí, lógico, né, há sempre um ponto de incurável, né, em jogo. E dito de outro modo, né, quando ele propõe a teoria, que é uma teoria, não é uma coisa muito simples de pensar, né, que ele vai falar de um conceito de objeto, né, que é objeto A, a partir da referência, a referência de Winnicott, ele fala, né, a referência de Winnicott com o objeto transicional para pensar o objeto A, que é a causa de desejo, mas também é causa de sofrimento e de colocar o outro numa posição de abjeção, de mais de gozar. Ele vai dizer que a experiência de final de análise se no primeiro momento o sujeito, esse objeto primeiro, né, ele fala de um objeto que na verdade é um furo, né, um objeto que é um puro vazio, mas que no primeiro momento o sujeito precisa disso e tá para tamponar, tem algo de um tamponamento aí. A experiência de final de análise faz com que o sujeito atravesse, né, uma fantasia, é, e, por outro lado, esse objeto que cai, né, e dá ao sujeito um estatuto da verdade com o saber, com o seu próprio saber, com sua verdade, com o saber do inconsciente radicalmente novo. Mas há sempre, eu concordo com você nesse ponto, né? Há sempre um incurável aí, que é da linguagem, porque o sujeito não sai da linguagem no laço com o outro, não sai do laço com o outro, né? Então, é muito interessante isso, né, Renan? Sim, com certeza. Até eu comentei da psicologia arquetípica, né, que é um ponto que eu parto, e eu comentei na outra live, quem criou é alguém muito ligado à linguagem, né, porque é, ele não era médico, né, ele se forma analista através de fazer análise, né, que era um método de prática que tinha na época, não existia faculdade de psicologia, né, quando a psicologia surge, né, mas ele é letrólogo e trabalhava como jornalista, né? Então é alguém que valoriza muito essa questão da linguagem. Acho que o Lacan também acaba valorizando muito isso, né? Também. E também esse ponto de que o analista. E aí tem uma questão, né? Toda a questão que a gente vive aí de regularização da profissão, essa discussão que eu não apoio, né? Eu não defendo isso. A escola da qual eu faço parte também a gente não defende. Essa ideia de curso de ser psicanalista no final de semana, ou fazer um curso, né? A gente tem todo um movimento contra isso. E isso com Freud também, né? E Lacan segue. O analista vem da experiência de sua análise levada a termo e digo mais, né? Após algumas décadas num divã, após algumas décadas é, lidando, trabalhando seu inconsciente, né, com o outro. Então, esse é o lugar, né? O lugar privilegiado, o locus privilegiado de surgimento do analista, à luz da orientação lacaniana, é o divã, é Acho que tratar-se, né? E que está em Freud com a questão da análise acho que a leiga, ideia do né? tripé continua válida, né? Do E o tripé, o estudo, exatamente. a análise O pessoal estudo. e a supervisão, A análise é né? supervisão, é. O analista sai do divã, né? A prioridade está no divã, porque é dali que o analista surge. Não é nenhum curso, não é tratando do sofrimento. Então, a tônica recai na questão da análise, mas a formação é permanente, né? A formação é permanente e inclui a supervisão e o estudo, né? Que, na verdade, eu acho que você segue também, né? As pessoas deveriam seguir, todo mundo deveria seguir, né? Pelo menos, né? Sim, com certeza. Bom, então, para encerrar aqui, Tem outro, vários comentários aí. Você viu, Renan? Olha, legal, Ezequiel. Tem um monte de coisa bacana aqui que o pessoal tá eu falando. não consegui Eu dar. não consigo acompanhar, falar e acompanhar ao mesmo tempo. Tá dizendo aqui, o Ezequiel Matias está dizendo, o analista não consegue fazer uma leitura do paciente se não há uma leitura de si. Bacana isso. Gosto de pensar, ele também diz, gosto de pensar a psicoterapia como uma leitura, ou melhor, uma autoleitura. E neste ponto, seria tão triste morrer analfabeto da própria história. A Amanda falou alguma coisa, um horizonte, eu acho que esse horizonte, acho que ela está se referindo talvez à questão do final. O que mais? Ela diz. A Amanda tem. Você consegue ler, Renan, também aí? Não. Amanda mandou. Fiquei pensando nisso que o Robson comentou sobre a importância da permissão do suposto saber no início da análise para posterior abandono disso
para que esse saber parta do próprio analisando, se sentindo Eu acho. direito. Em relação ao Acho que vou método comentar. dialético proposto por Jung, que daí aqui é do Jung. Quer comentar aí? Eu queria comentar isso. Esse sujeito, isso, Amanda, na verdade, não é do campo da permissão. Legal, obrigado pela sua pergunta. Eu acho muito importante isso. É algo que se estabelece no encontro com um analista. E não há permissão, isso se instala, né, entre duas pessoas, né, que a partir de uma transferência, né, que a gente sabe que é uma relação, desde Freud, que é uma relação de amor que se dá. Né, há um amor aí, e a partir, como consequência desse amor, o outro é posto numa posição de que ele sabe do meu sofrimento, ele tem a resposta sobre mim, ele sabe de mim, e eu vou me tratar então com ele porque ele tem a resposta. Isso é o ponto de partida, né? É preciso isso, mas depois isso cai, né? Depois o sujeito caminha e vai vendo que, enfim, o outro não é o outro que sabe, né? O saber está do meu lado, mas isso precisa de início ser estabelecido. Essa questão é muito legal. Aqui ela não A outra mudou de parte está contigo assunto. aí, Renan. Fala aí, Renan. Ela não mudou de assunto quando falou do Jung, ela continuou. Ela falou em relação ao método dialético proposto por Jung, que traz a questão da necessidade de abandonar um suposto saber desde o início da análise, para que a individualidade do sujeito possa aparecer. Né? Então, acho que tem isso em comum, né, que a gente comentou das propostas, de fato tornar-se, a ideia do tornar-se a si mesmo, né? Separação, é. Uhum. Agora, é importante dizer que eu acho que eu fico assim com essa palavra do individual, né? Porque o sujeito para a orientação lacaniana é o sujeito dividido, né? É fundamentalmente dividido, né? Seu ponto de partida é essa divisão. Mas eu concordo com você, tem uma separação é, que ele vai nessa direção, né? A partir do momento que o sujeito suposto saber já ele cai, né? Que é uma experiência de quedas, né? De a fantasia que é atravessada, essa posição que o outro é colocado, ele vai caindo, tudo vai se modificando. E ele vai se deparando com sua própria verdade, né? Uhum. É isso. Obrigado, Amanda. Acho que de comentários é isso, aí tem saudações ali, etc. Tem a EPA, adorei a EPA. Uhum. Vamos dividir a EPA, é meu e seu. Gente, queria agradecer a participação, tanto de quem assistiu quanto de quem comentou, né? Durante a fala que eu não consegui ler, mas eu consegui dar uma espiada, agora a gente conseguiu revisar. Então, hoje, dia 19/10, tá, de 2024, essa conversa vai continuar gravada e disponível. Tá? Eu criei um canal ali no YouTube e no Spotify, onde eu vou colocar, tá na descrição da minha bio ali. Também depois vou mandar para o Robson os links. Sigam o Robson, que é um cara que está sempre postando novidade também, eventos. E sigam o Renan também. Sigam tudo que puderem para continuar acompanhando isso. E daqui a 2 semanas, né, eu vou fazer uma nova fala aí mais próxima da psicologia analítica, inclusive dentro da psicologia arquetípica, né? Convidei o José Neto, né, que é da Arques, a clínica onde eu trabalhava, que além de ser uma clínica também é um espaço de estudo de psicologia analítica e arquetípica, né? E a gente vai falar um pouco sobre os temas da psicologia analítica e sobre o que a psicologia analítica fala, afinal de contas, né? Os temas, as abordagens, sobre o que fala, sobre o que pode falar, né? E acho que isso que o Robson traz além da questão da linguagem, que acho que aproxima um pouco Lacan do Hillman, fundador da psicologia arquetípica, também tem muito essa questão do pensamento para além do divã, né, da cidade, pensar qual a alma da cidade, qual a relação entre a alma do sujeito e a alma da cidade. Eu acho que vão se construindo algumas pontes nesse sentido, apesar de terem divergências teóricas, sim, e elas também, né, não é tudo a mesma coisa falando em outras palavras, né, tem diferença de pensamento, sim, né, mas acho que os diálogos, né, como que a gente teve hoje, que são muito bons e importantes, né, E são bem-vindos, né? sim.
Sempre. Então, Robson, obrigado pela presença, pela fala, pela participação, contribuição. Obrigado a todo mundo. Quer, Renan, pode falar. eu quero, eu quero agradecer, quero dar boa noite, né? Primeiro agradecer o convite, essa possibilidade de conversar, de estar com você mais uma vez, né? No momento que a gente nem está fazendo mais live, a gente está aqui ressuscitando as lives, né? Mas enfim, você está aí na Europa, eu aqui na América, na América do Em Sul. outros dias, porque E aqui, eu até falei hoje é dia 19, mas a gravação no Brasil está sendo dia 18. É que aqui já mudou, aqui é 1 hora da manhã. Estamos em dias diferentes. pois é, aqui ainda é 18, eu estou no dia 18 de outubro, está 19, e agradecer os colegas, né, as pessoas que nos acompanharam a esse tempo, que mandaram questões, obrigado, sempre que eu tiver uma oportunidade de poder conversar com você sabe disso, né, desde a nossa experiência no mestrado, para mim é um motivo de alegria e de animação e de satisfação poder conversar, trocar e pensar, e apostar no diálogo, né, acho que é isso, né, Renan? A gente aposta num diálogo sempre, né? Com certeza. É, até queria comentar isso, né? Eu também na outra conversa estiquei, né, a proposta também para a doutora Fernanda, mas é, isso que você comentou de não fazermos cursos de analistas de fim de semana, né, que a pessoa em um fim de semana se torna analista, um curso rápido, não é psicologia profunda, como é que você quer pegar assim, né, desenvolver Exatamente, uma exatamente, prática? Não dá. exatamente. Isso é um sufoco aqui, né, para fazer a live, porque a gente sabe que o pessoal pega aqui, ainda mais prende o celular aqui para assistir, não pode responder ninguém, e nos dias de hoje, pegar muito tempo ali para falar de um tema é complicado. Então, a proposta da live é ser um pouco mais rápido mesmo, mas acho que a gente pode até pensar mais para frente criar um espaço de um outro diálogo num outro formato, né, que aí dê para estruturar com mais calma, com mais tempo, a gente aprofundar mais, né, nos temas, acho que é importante, né? Isso aqui é o para a pessoa ver, olha, isso aqui existe, isso aqui me interessa, né? Não para Exato. se tornar algo, né? Mas é para ativar a curiosidade. E aí, Apos- Apostar no tempo, né, Renan? Desculpa, Renan, falei. Aí, sim, apostar no tempo e não no tempo preso tão cronologicamente assim, né? Se a gente consegue fazer eu acho uma que live cada um em um dia e ao mesmo tempo ao vivo, né? Então tem que se desprender desse negócio do cronológico, né? eu acho que a gente nem foi tão curtinho assim, porque uma fala de 1 hora no mundo de hoje, acho que a gente foi bastante. Sim, exatamente. Tá bem, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado. Renan. Até mais, até a Obrigado pela próxima. troca. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, querido.